E aí, pessoal, boa tarde. Mais um clube, hoje 2/6/2023, do 157º clube. Isso aí. Muito bom. Já fizemos muitas apresentações. Quem tem acesso aí, quem acompanha no YouTube, LinkedIn, na comunidade, serve sinal. Então, muitos vídeos publicados, artigos, e consegue ter um bom material aí em português para acompanhar e saber o que fazer dentro do ServiceNow, como fazer. São vários assuntos nós trazemos aí, sempre disponível. É isso aí, atualmente nós estamos na versão Utah, em breve vamos passar a Vancouver e aí vai até a Zurich, e depois disso ainda não sabemos o que vai acontecer, ainda não foi informado, mas esse é nosso prospecto atual. Aqui é a nossa mandala do ServiceNow, a gente já falou aí recentemente sobre os produtos, sobre certificações que tem dentro do ServiceNow e o que fazer com elas. Trouxe aqui embaixo aqui o canal do YouTube, está descrito ali para quem quiser acompanhar muitos dos vídeos publicados. Hoje vamos continuar o assunto que falamos nas últimas semanas aí, falar sobre relatórios. Então esse é o nosso menu de relatórios. Só para recapitular aqui tem uma documentação, aqui é para executar os relatórios, aqui é para criar um novo. Vamos falar uma funcionalidade aqui que tem dentro do ServiceNow. Aqui é o agendamento de relatórios. Aqui são as tabelas para importar, para tratar dentro de relatórios. E aqui são os cabeçalhos que quando a gente faz exportação, tá? Então, vamos lá, nosso assunto de hoje vamos falar sobre funções. Muitas pessoas perguntam aí, eu quero somar, eu quero juntar coisa dentro do relatório, dentro do ServiceNow, isso é possível? E sim, agora é possível. Então, dentro do ServiceNow ali, nós temos campos personalizados, que na verdade não existem dentro da tabela, vamos dizer assim, né? Que você pode exibir na tela e utilizar dentro do relatório. Então, esses campos pode ser uma função, pode ser um cálculo, pode ser um derivar de um outro valor, pode juntar valores. Então, isso tudo é muito útil para exibir os dados, fazer um cálculo ali com base em outras informações que estão dentro daquela tabela, de uma ou mais tabelas que você está ali consultando, né? Isso tudo a gente faz dentro dessa telinha aqui. Nós vamos mostrar como é que é. Vou mostrar só primeiro aqui o passo a passo de como fazer, né? De como chegar lá. Estou falando da função e depois a gente mostra dentro do próprio ServiceNow ali como é que tá. Então, o primeiro passo, quando você chega nessa telinha aqui de adicionar uma função, eu preciso colocar o label. O label é o que vai aparecer ali no relatório. Então, o que eu escrever aqui vai aparecer e esse nome, obviamente, não pode ser duplicado, senão ele vai reclamar, né? O segundo passo é, o segundo passo é escolher o tipo do dado e isso faz diferença, né? Então, se eu vou somar número, ele vai ter que ser um número. Se eu vou somar string, ele vai ter que ser string. E se não, ele vai dar erro. Isso aí nada mais é a mesma coisa que para quem já trabalhou ali com programação, quem já trabalhou com banco de dados, ele faz a mesma coisa. É a mesma coisa de quando nós falamos aqui de juntar, se eu vou fazer um union ali dentro do SQL, fazer minha consulta, eu preciso que os dados, o mesmo tipo de dado seja igual para poder fazer um union, senão ele não vai conseguir juntar, né? Não tem como eu juntar a data com um número que não vai dar certo, ou querer colocar uma string no meio de um número que isso o banco não vai deixar você juntar, o ServiceNow, consequentemente, também não, e aqui segue a mesma lógica. Então, depois que eu coloquei ali o tipo de dado, né, trouxe aqui, ó, quais são os dados, né, falei ali, ó, dado, data, né, o campo número. Então, trouxe aqui os tipos de dado que tem dentro do ServiceNow. Esses são os tipos da função ali em si, tá?
Então, o próximo passo é você dizer qual operação que eu quero fazer. Então, aqui eu tenho várias funções. Depois, lá na frente, a gente vai juntar, mas as funções são essas aqui. Vou passar ali por elas para mostrar o que faz cada uma e a gente ter uma noção do que é essas funções, né? Para quem talvez aí pelo nome você fala, nossa, é óbvio, mas talvez para outra pessoa não seja tão óbvio assim, vamos passar por elas. Aqui nós temos o campo, né? Então, qual é o campo que eu quero buscar, né? A hora que eu já coloquei minha função ali, já coloquei o que eu quero, mas que campo que eu quero trazer, né? Aqui eu trouxe aqui a tabela que eu estava usando como exemplo ali, que era de incidente. E logo, alguns campos aqui são da task. Então, por exemplo, o campo ativo, não importa, e aí vai ter que ser de acordo com os tipos, que, como eu comentei ali atrás, né? E depois aqui vai ser propriamente a função, né? E aí vai estar a função de acordo com o que nós colocamos na operação, e aí eu coloco o campo, função, o que que é cada coisa, e nós vamos lá. Então vamos lá, as funções. É, então a função adicionar, o que que é a função adicionar, né? Ali, o add. É, na verdade, o add, nesse caso, é soma, né? Então eu vou somar dois números. Então você vai ter que colocar números aqui, não, por exemplo, uma string para ele poder somar, né? Então você somar ali um com dois, o resultado vai ser 3. Esse é o valor. Então você coloca dois campos numéricos como entrada, faz a soma e vai retornar um valor numérico de saída. Nós conseguimos fazer isso. Aí o coalesce, você coloca qualquer número de campos, e aí você vai separar isso por vírgula, e aí ele vai trazer o primeiro valor que não estiver vazio. De acordo? Então você quer trazer ali no exemplo, né? Ele quis trazer as datas, qual é a data que não está vazio. No caso aqui, é, vamos imaginar assim, né? Ele colocou ali, ó, fechado, é o exemplo da própria ServiceNow, tá, pessoal? É o fechado, a data de fechado, a data de resolvido e a data de atualização. Então, se ele não for fechado na ordem, né? Se ele não está fechado, quer dizer que talvez ele está resolvido. Se ele não tiver resolvido, eu quero qual foi a data de última atualização. Agora, se ele estiver resolvido, ele não vai estar fechado, vamos, na ordem, né? Estou seguindo na ordem. Então, o campo closed vai estar vazio, ele vai mostrar o resolvido. E se ele estiver fechado, ele vai mostrar o fechado e as outras datas já não importam mais porque já foi encerrado o atendimento. Em seguida, nós temos a opção aqui de concatenar, né? Que nós vamos mostrar. Então, você vai colocar qualquer número de campos, você vai separar ali por vírgula. Se você quiser somar um texto que você queira escrever, tá até ali no exemplo, né? Você coloca entre aspas simples, e aí ele vai concatenar esse valor. E aí ele vai mostrar no final um valor único de string. Então, lá naquele tipo lá que a gente mostrou o tipo do campo, teria que ser um tipo string. Aí o próximo nós temos um dateDiff. Para quem está bem acostumado aí com programação, ele vai fazer a diferença entre datas. Então eu vou colocar duas datas e ele vai dar uma diferença e vai te dar um valor que é o valor ele é resultante daquele campo duration, né? E é o que ele vai te mostrar. Dias da semana, então a função vai receber dois argumentos, né? O primeiro argumento, para quem está acostumado aí também com usar dentro do ServiceNow na programação ali, quem já fez a CAD deve estar acostumado com essa função do próprio ServiceNow. Você vai botar um para dizer que a semana começa no domingo ou dois que a semana começa na segunda-feira. Essa é uma particularidade, para quem não sabe, muitas vezes, é, de acordo com o país, a semana pode ser considerada que começa no domingo ou na segunda-feira, tá? É uma questão cultural, depende do país, acontece uma coisa ou outra. E aí ele vai retornar um número inteiro dizendo qual é o dia da semana.
Próxima função aqui de divisão, assim como nós temos uma função de soma, nós temos uma função de divisão, então eu vou trazer dois números como entrada, ele vai dividir o primeiro número pelo segundo número e vai te dar o valor de um campo. O próximo é o tamanho, então eu quero saber o tamanho, isso aqui pode ser útil para colocar uma função dentro de outra, ou simplesmente saber o tamanho de um campo por algum motivo de negócio, né? Então você vai colocar, por exemplo, o short description como está ali, se tiver escrito length, por exemplo, ali, que é o nome da função, ele vai te responder, vamos tirar os parênteses, né? Ele vai te responder 6. Então essa seria a sua resposta de tamanho. Multiplicação, já passamos por soma, divisão, então nós temos também aí a função de multiplicação, ele vai pegar dois números como entrada e como saída vai dar o resultado da multiplicação. Vamos lá, estamos acabando. O próximo é a posição, ele vai pegar dois números aí como inteiro, como entrada, ele vai retornar o primeiro valor após o número que você colocou ali, ele vai te colocar onde que ele encontrou aquela string que você está buscando. Esse próximo é o substring, então ele vai retornar a posição do número conforme o comprimento, ele vai encontrar aí a posição. E o último aqui, a opção de subtrair. Então você vai colocar dois números e retorna o valor aí, um menos o outro. Vamos lá para o serviço final? Então, como é que eu faço tudo isso aqui que a gente comentou, né? Eu vou aqui entrar no menu, lembrando aqui, né, que eu tenho documentação, aqui eu tenho os relatórios que eu consigo ver, eu vou criar um novo aqui. Aqui nós temos agendados e aqui nós temos o, o cabeçalho e o rodapé. Então, vamos criar um novo, vamos partir ali do mesmo exemplo de incidente, né? Uma de função aqui. Vou chamar minha tabela de incidente, ela já deve estar aqui, que foi a última que eu usei. Ele traz ali as mais recentes. Aí aqui eu escolho o tipo, como todos sabem, mas se eu rodar aqui ele já vai trazer a lista, né? Vamos trazer para vocês verem. E aqui eu vou em configure e vou configurar a minha função. Ele vai pedir para eu salvar aqui. Acabei de salvar, mas não, não salvei. Aqui ele pede o nome do campo. Então, eu tenho aqui meu nome. Aqui vamos colocar aqui, ó, concatenar. Então, aqui nesse caso, né? Escolher aqui. Short description. Quero somar. Preciso de outro campo texto. E pode ser o description. Não deve ser tão grande. Ah, ele tá falando que já existe em outro, tá vendo? Quero atualizar? Então, vamos falar que não, para não estragar o que alguém foi feito. Vou salvar aqui. Posso trazer, vamos ver se funciona então, trazer do outro relatório aqui que eu tinha feito. E ele não está aqui. Por que ele não está aqui? Porque eu tenho que encontrar ele aqui. Vamos encontrar aqui, ó, MyField. Preciso colocar ele no relatório. Procurei aqui pela ordem alfabética mesmo. E ele mostrou aqui, ó, tá vendo? O número do incidente mais era a prioridade, né, que estava escrito ali. Então, assim, a gente consegue colocar várias funções aqui. Se quiserem imaginar alguma outra coisa, vamos fazer aqui. Se eu criar um novo, não sei, soma. Vamos brincar aqui. Uma coisa nada a ver.
Podemos somar aqui. Vamos somar dois campos. Isso aí, prioridade. Sabe, número, que a gente sabe que é número, né? E urgência. Sei lá porque que alguém ia querer fazer isso, mas não importa, que é só um exemplo, tá? Vamos ver lá como ficou. Criei um campo de teste. Talvez. Atualiza. Vamos procurar meu campo aqui. Ele tá ali. Vamos mudar a ordem, vamos trazer ele primeiro, para ver primeiro. E tá aqui, ó, ele tá somando. Ah, vamos ver se ele tá fazendo direito. Vamos escolher ali o que que eu somei mesmo. A gente lembra? Vamos lá. Só para lembrar aqui. O que que eu somei? Prioridade e urgência. Aqui tem o resultado. Então vamos colocar ali prioridade. Tá aqui em cima, ó. Vamos trazer ele para cá para ficar mais claro, tá? E urgência. Vamos ver. Transformou aqui, ó. 4 mais 2 6. 1 mais 1 2. E aí ele foi somando. Exatamente os números aqui. Como eu disse, não sei por que que alguém ia querer fazer isso, mas não importa, que é só um exemplo. Você poderia somar outros tipos de número, contas que sejam necessárias, valores. Nós temos valores, por exemplo, em requisição, que daria para somar valores, quanto custa uma requisição, né? Qual que é o valor daquela requisição, ou valores numéricos, por exemplo, quando a gente precisa de ppm ali, sei lá, nós estamos falando das horas gastas numa história, poderia somar tudo. Tem vários tipos de aplicação que essas funções seriam muito úteis para uso e para expor isso a uma visão executiva ou mesmo dentro do programa de trabalho do time Scrum, por exemplo, alguma coisa assim. Então, nós temos várias aplicações para essas funções, é, bem úteis. São todas essas funções aqui estão disponíveis e é algo aí que pode ser amplamente utilizado e pode ser muito útil. É uma pergunta que muitos já me fizeram. Lembrando aí que a gente já apresentou aí, busca aí como fazer o relatório desde o início. Nós também apresentamos na semana passada como juntar dois relatórios. E isso é o que a gente tinha para hoje. Mostramos aí essas funções, uma funcionalidade excelente dentro do ServiceNow, muito útil. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Agradeço. Esse foi mais um clube. Abraço.